Fala galera, meu nome é Natália Neves. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito dos dons espirituais. Há quem acredite que os dons não são para os dias de hoje, mas nós acreditamos que sim, que os dons são para os dias de hoje e por isso nós estamos aqui para te encorajar a buscar os dons, se você também crê como nós. O nosso intuito não é causar divisões, o nosso intuito não é causar polêmicas, mas se você crê como nós te convidamos a continuar assistindo esse vídeo e participar aqui um pouco da nossa conversa, do nosso bate-papo e entender um pouquinho a respeito dos dons espirituais, amém? Vamos aprender juntos. Então, para isso, eu quero te convidar a estar orando para que o Senhor possa nos dar sabedoria, amém? Senhor, muito obrigado por esse dia que estamos aqui. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento a respeito da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que através desse vídeo, que através dessa entrevista que faremos, Senhor, que muitas pessoas possam entender um pouco mais, sentir o desejo de aprender sobre os dons e de principalmente, ó Deus, de fluir nos dons, de serem usados por Ti, de servirem, ó Deus, na Tua obra com os dons do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje nós temos aqui a nossa convidada mais do que especial, Mariana Medeiros. Oi, Mariana, Oi, tudo gente. bem? Então, gente, para quem não conhece a Mariana, eu acredito que seja um pouco difícil, mas muita gente já conhece Mariana. Mariana faz parte aqui da Wesleyana Central, já foi nossa líder de jovens. A Mari dá aula de EBD, a Mari é formada em Direito, está cursando Administração, é formada em Teologia e vai, não guarda todo esse conhecimento para ela, né, gente? Vai compartilhar com a gente também. Então, Mari, como é que você tá? Tudo bem? Tô ótima, graças a Deus. Como está essa quarentena? Tô bem, graças a Deus também. Tá, tudo Confesso isso? que eu tenho Usando conseguido... máscara, álcool em gel? Sempre. Então tá. E eu confesso que tem dado para tirar bom proveito, inclusive no sentido dos estudos. Então, eu já quero começar esse vídeo fazendo perguntas, porque eu gosto de fazer perguntas. E eu quero te perguntar, Mari, o que são os dons espirituais? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu posso deixar de agradecer a Nath, agradecer a liderança, agradecer o convite. Confesso que eu tô um pouco enferrujada, falar para as câmeras não é fácil, dá um nervoso, gente. Mas agradecer a confiança, é um assunto que eu particularmente amo falar, amo estudar, amo ensinar na medida daquilo que eu tenho para oferecer. E queria te incentivar a não só assistir esse vídeo, mas buscar aprender sobre os dons espirituais. Eu creio que o Espírito Santo tem grandes coisas para ministrar na tua vida, para te ensinar não só através da vida da juventude, que vai estar aqui nesses vídeos, mas Ele quer ministrar contigo, Ele quer te fazer viver grandes coisas. Então vamos lá. Vou tentar de uma maneira simples passar aquilo que mesmo eu com as minhas limitações entendo. Os dons espirituais na experiência pentecostal estão atrelados necessariamente ao batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é considerado como uma segunda bênção para a vida do cristão. Nós, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, é como se tivéssemos uma experiência de algo novo e ainda mais pleno. Quando nós descemos as águas, a gente crê que recebe nova vida. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente crê que recebe do poder de Deus. Então, nós poderíamos definir os dons espirituais como uma ferramenta ou ferramentas que são dadas pelo Espírito Santo ao crente para o cumprimento da sua missão com Deus. Eu posso ler com vocês? Eu trouxe, para quem não conhece, esse aqui é o Manual de Doutrinas da Wesleyana. E eu trouxe aqui para ler duas definições com vocês que eu achei muito interessante e confesso que eu não consegui decorar de cabeça. Dois autores, um se chama Wayne Grudem e o outro Antônio Gilberto. Wayne Grudem define assim os dons espirituais: como qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e usada em qualquer ministério da igreja. Antônio Gilberto, por sua vez, define o dom espiritual como uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo para a vida do crente e para o serviço especial.
Eu, Mariana, então definiria os dons espirituais como ferramentas, como um presente do Espírito Santo para a vida do cristão, para que ele cumpra de forma ainda mais capacitada a missão que Deus lhe entregou. É interessante que a gente encontra várias menções na Bíblia, nas Escrituras, sobre os dons espirituais. Eu poderia citar, por exemplo, Efésios 4, Romanos capítulo 12, primeira carta de Pedro, também capítulo 4 e 1 Coríntios 12. Então, eu acho que o que vale a gente ressaltar quando a gente tenta definir os dons espirituais é que a Bíblia, Nath, na minha opinião, ela não traz uma lista exaustiva dos dons. Não é uma lista fechada. São algumas listas, como essas que eu citei, e elas trazem diversos dons e diversos aprendizados sobre os dons espirituais. Vale ressaltar também que nem todos os dons são citados em todas as listas. Às vezes um é citado em mais de uma lista, às vezes é citado em apenas uma lista. Mas o que é mais bonito é a gente entender que os dons são usados pelo Espírito Santo na sua graça para nos revestir do poder de Deus, para que a gente cumpra aquilo que a gente foi designado. Entendi. Antes de continuar, vamos mostrar aqui melhor, que eu vi que a Mari mostrou, mas ela estava com a mão na frente, tá? Para vocês verem esse livro. É o Manual de Doutrinas da Igreja Wesleyana. Então, Mari, continuando, né, a respeito do que você falou aí, qual é o propósito dos dons? Vamos lá. A gente precisa sempre ter em mente que tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E assim acontece também com os dons espirituais. Por que eu falo isso? Eu sempre tive, na verdade, eu no início da minha caminhada, creio que eu tive uma visão muito deturpada acerca dos dons. A gente acaba achando que os dons espirituais fazem com que um crente seja melhor que o outro, que ele seja mais especial que o outro. Acaba até ansiando por ser batizado com o Espírito Santo e experimentar ser usado nos dons, mas desconhece o propósito disso, desconhece o objetivo pelo qual Deus concedeu os dons espirituais à igreja. Eu acredito que, como chama muita atenção das pessoas, né, as pessoas acabam achando que aquilo é uma coisa assim, tipo, nossa, eu sou poderoso porque eu tenho dom, e na verdade não é isso que a palavra diz, né? E às vezes até mesmo a gente, quando busca sem conhecer realmente o objetivo, o porquê de Deus conceder essas habilidades, o porquê de Deus nos capacitar com o seu poder. Então, eu posso falar aqui de dois aspectos, pelo menos. O primeiro e o primordial é a glorificação do nome de Deus. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Não tem nada a ver com a gente, nunca teve, nunca vai ter, e sim com a glória do nome de Deus. Em segundo lugar, uma palavra que eu considero chave quando a gente fala do objetivo dos dons, que é edificação. Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, ele ensina um pouco melhor sobre os dons e ele cita essa palavra edificação mais de 6 vezes. A gente precisa entender que os dons são concedidos aos crentes no seio da igreja para que a própria igreja seja edificada. Isso significa fortalecimento, isso significa amadurecimento, crescimento e edificação. É como se o Espírito Santo tornasse a igreja ainda mais capacitada para cumprir a sua missão como um agente do reino de Deus no meio da terra. Eu acho que é isso. A gente também poderia definir que um dos propósitos dos dons seria o serviço também, né? Exatamente. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, tem um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim: eu estou ansioso por vê-los para compartilhar com vocês alguns dos dons. Então, tipo assim, a gente pode olhar isso assim à primeira vista e pode pensar assim, cara, mas que cara exibido, né? Ele tá querendo... Fala assim, pô, tô doido pra ver vocês porque eu quero compartilhar os dons, mas na verdade não. Na verdade, quando ele fala isso, ele ainda fala, eu não me lembro exatamente como tá escrito, mas eu lembro que ele fala alguma coisa assim, tipo... Eu quero compartilhar com vocês alguns dos dons para que nós sejamos fortalecidos em nossa fé, alguma coisa assim. Então, tipo, ele sabia que os dons que ele tinha não eram para ele, mas eram para ser compartilhados com outros a fim de servir o outro, né? Então, isso também me lembra muito quando Jesus fala que se você quer ser o primeiro, você precisa ser servo. Então, às vezes as pessoas têm essa concepção, né, de que o dom, algumas pessoas quando olham de fora e que não têm essa compreensão, igual você falou que no início, tinha essa visão um pouco deturpada, eu também já tive essa visão um pouco deturpada,
de achar isso a respeito dos dons. Na verdade, quando Jesus fala isso, você quer ser o primeiro, então você tem que ser servo. Então, quando a gente vê os dons, a gente vê exatamente isso que Jesus falou. Quando você exerce os dons, na verdade, você está servindo outra pessoa, porque ele não dá nada que seja para o nosso próprio proveito, né? O dom é para ser útil para outras pessoas. Deixa eu só te acrescentar o que você está dizendo. Há muita beleza na manifestação de diversos dons no meio da igreja. Nesse mesmo capítulo 12, Paulo ele ensina também um pouco sobre o corpo de Cristo, né? E nos ensina a valorizar cada parte do corpo, desde a menor até a maior. E é muito bonito a gente ver como o Espírito Santo faz, concedendo os dons a cada um segundo a sua vontade. E quando a gente tem o prazer de estar no meio dos irmãos e ver a manifestação dos dons, é lindo ver como o Espírito Santo faz tudo perfeito. E a gente vê um edificando a fé do outro e um sendo aperfeiçoado no dom do outro. Eu creio que Paulo sabia bem sobre essa beleza e experimentava isso aonde quer que ele fosse, né? E assim, sem contar, já tendo tudo isso, pela utilidade dos dons, pelo que a gente vê que os dons proporcionam para o corpo de Cristo, é muito gostoso também você estar num ambiente onde esses dons são manifestados. Eu me lembro uma vez de estar num retiro em que eu vi isso acontecer e, tipo assim, eu mesmo, comigo mesmo, não estava acontecendo nada. Ninguém estava me entregando nada, eu não estava entregando nada para ninguém, mas, tipo assim, eu estava tão feliz de estar naquele ambiente, tipo, eu estava me sentindo assim, cara, que maneiro, sabe? E eu estava ali rindo e chorando ao mesmo tempo, só de estar participando daquele ambiente. E, assim, comigo mesmo não estava rolando nada, eu só estava ali, tipo, me deleitando, né, na presença de Deus. Isso é muito legal. Gente, eu fiz essas perguntas para a Mari, né, para a gente dar início aqui ao nosso seminário, mas eu quero esclarecer uma coisa para vocês. A gente não vai falar sobre todos os dons, e a Mari citou até algumas referências aqui, mas a gente está tomando como base 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, e eu vou ler para vocês agora, que diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. A gente vai ver aqui, né, diversos dons que o apóstolo Paulo está falando. A gente não tem tempo de falar de todos eles hoje. Nós vamos falar sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Nós tomamos como base 1 Coríntios 12, e eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, Mari, antes de partir para as próximas perguntas, primeiro quero falar com vocês que a gente gostaria muito de falar de todos os dons. Aqui a gente acabou de ler 9 dons a respeito dos quais Paulo está falando, mas hoje a gente vai falar apenas sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Segue a gente, continua assistindo os vídeos, porque a gente vai falar sobre os outros dons nos outros vídeos
Então, se você tem mais dúvidas, se você tem algum comentário a fazer, pega uma caneta, pega um papel, anota as referências que a gente está falando aqui e curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, a sua pergunta pra gente saber o que você tá pensando. Mari, você tem algum comentário ainda a fazer antes da gente partir para as perguntas de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Tenho sim. Eu acho que eu não posso deixar de comentar com vocês 3 versículos especificamente que me chamam muita atenção nesse início da fala de Paulo sobre os dons. O primeiro logo versículo 1, onde Paulo diz que a respeito dos dons espirituais, ele não quer que os irmãos sejam ignorantes. Isso é muito marcante e eu acho que isso resume um pouco do propósito da juventude ter escolhido esse tema para o seminário. Nós precisamos falar sobre os dons, nós precisamos conhecer sobre os dons, precisamos estudar sobre os dons. Isso nos incentiva, isso nos enche de amor, isso nos enche de vontade de querer experimentar ainda mais de Deus. Nós cremos que Deus tem para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente quer. Então, assim como Paulo, nós também não desejamos ser ignorantes. Nem sempre é fácil. A Bíblia não se preocupa em conceituar os dons de uma forma fechada, quadradinha, sabe? A gente analisa mais pelas referências bíblicas, a gente conhece muito dos dons até com base nas experiências, tudo claro à luz da palavra, mas é importante a gente salientar isso, que é um estudo que nós precisamos fazer. Outro versículo que eu queria comentar antes da gente entrar nos dons é o verso 4, que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É interessante pensar que os dons vão se manifestar nas pessoas de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, às vezes, o dom que eu vou fluir, o dom que eu vou manifestar, não é o dom que você vai experimentar. A gente tem muito a tendência de querer uma única coisa, de achar que porque a experiência do outro foi assim, a minha tem que ser também, como se fosse uma espécie de validade espiritual. Aquilo que o outro vive, necessariamente eu vou ter que viver. Então, não necessariamente eu tenho que ter todos os dons. Pode ser que eu tenha um e não tenha outro. Exatamente. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que fluem nos dons, parece que a pessoa tem tudo, né? Fala assim, caraca. Mas tem gente que tem gente que é sinistra. Mas é isso que torna a experiência ainda mais bonita. De ver como uma coisa complementa a outra e como o Espírito Santo vai, que é exatamente também o que eu vou falar no verso 11, o Espírito Santo realiza todas essas coisas distribuindo como lhe apraz. Os dons são concedidos segundo a vontade do Espírito Santo. Entenda, nós precisamos buscar. A gente não pode ser ignorante, a gente precisa buscar entender, a gente precisa buscar isso da parte do Senhor. Paulo diz no último versículo do capítulo 12 que é para a gente procurar com zelo os dons espirituais, mas nós só receberemos segundo a vontade do Espírito Santo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A gente só vai receber segundo a vontade do Espírito Santo. Mas, tipo assim, eu vi uma pessoa fluindo num determinado dom e eu achei aquilo lindo. Eu posso pedir a Deus para me dar aquele dom? Mariana, creio que não só pode como deve, porque eu também acredito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito para que seja gerada em nós a vontade, às vezes, de acordo com o que ele tem. Então, nós devemos buscar, devemos pedir, mas sabendo que a vontade de Deus é sempre soberana, é sempre perfeita, e ele vai nos conceder os dons segundo uma utilidade, segundo um propósito. Então, só vai ser concedido aquilo que for da vontade do Espírito Santo. Entendi. Então, se uma vontade está surgindo no meu coração, pode ser que isso já seja o Espírito Santo movendo em mim, porque Deus já deseja me conceder aquele dom, né? Muito legal, muito interessante. Posso te fazer mais uma pergunta? Bora. Então, pensando nisso que nós estamos falando, eu quero saber o que é o dom de palavra de conhecimento. Vamos lá. Gente, eu espero que eu consiga passar para vocês dentro das minhas limitações, espero que fique claro, mas não deixa de estudar em casa, não deixa de confrontar aquilo que a gente está falando aqui com outros ensinos, com outros mestres e principalmente com as escrituras, tá? Eu acho que eu poderia definir esse dom de uma forma mais didática como sendo uma infinita partícula do conhecimento de Deus sendo compartilhado com o homem para um propósito específico. É o Espírito Santo revelando a gente, aos crentes,
conhecimento acerca de pessoas, acerca de circunstâncias e até mesmo das verdades bíblicas das Escrituras. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade e em todo o seu conhecimento, compartilha algo conosco, compartilha algo com o cristão, visando a edificação da igreja. Então, quando a gente fala a palavra de conhecimento, tem muita gente que fala assim: ah, fulano de tal tem dom de revelação. Seria a palavra de conhecimento? Ah, bem lembrado. Eu poderia ter falado um pouco antes sobre isso, mas não falei. Didaticamente, tá? Não é uma classificação bíblica, é uma classificação pedagógica que os livros, os mestres usam para o nosso entendimento. Mas é uma classificação que eu particularmente gosto porque torna mais fácil a compreensão dos dons. Esse rol de Coríntios 12 é classificado em 3 categorias. São 9 dons, ou seja, 3 dons para cada categoria. A primeira categoria seria o que a gente conhece como dons de revelação. E nessa categoria estariam incluídos o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. A segunda categoria seria o que a gente conhece como dons de poder. E nessa categoria estariam incluídos os dons de curar, os dons de operar maravilhas e o dom da fé. E uma última categoria que seriam os dons de elocução, ou seja, os dons da fala, que seriam os conhecidos dom de falar em línguas, dom de interpretar as línguas e o dom de profecia. Essa categoria é interessante porque a gente consegue aproximar um pouco dos dons, porque na prática, muitas vezes eles são muito parecidos e até é difícil de discernir quando é um, quando é outro. E só que, aí já entrando na sua pergunta, isso gera às vezes um pouco de dúvida, porque as pessoas tomaram para si esse termo revelação como se a revelação em si fosse um dom. Não existe o dom de revelação. A revelação é algo que está sendo compartilhado de Deus para nós. Existem dons que se encaixariam nessa categoria, que a gente chama de categoria, lembrando que não é bíblico, é pedagógico. Seria tipo a característica desses dons. Isso, a forma como o dom se manifesta, né? Então, uns se manifestam por revelação, outros se manifestam como um poder e outros se manifestam através da fala. Então, é um equívoco nós falarmos o dom da revelação. Ah, aquele irmão tem o dom de revelação. Não, ou ele tem o dom da palavra de sabedoria, ou ele tem o dom da palavra de conhecimento, ou o dom de discernimento de espírito. Uma característica legal do dom da palavra de conhecimento que eu posso citar aqui é que Deus, na sua soberania, ele decide compartilhar com seus servos algo que está oculto, algo que está encoberto para cumprir um propósito específico. Por exemplo, quando Deus revela a um cristão as intenções ou os pensamentos de alguém. Algo que nós não poderíamos saber de forma humana, pelo menos não naquele momento. Deus revela pelo seu conhecimento, pela sua infinita sabedoria. De Deus nós nada podemos esconder, ele esquadrinha a mente e corações, e Deus, por um propósito específico, compartilha com os seus servos, aqueles que receberam esse dom, algum tipo de conhecimento. Pode ser algo a respeito da pessoa, pode ser uma circunstância, enfim, a gente sabe que as possibilidades são inúmeras. Tipo aqueles irmãos, assim, que tem gente que fala assim, pô, fulano de tal, ele tira até raio-x, sabe, pela vida toda. E nós pode considerar que esse irmão aí que tira raio-x tem o dom da palavra de conhecimento. São os irmãos da palavra de conhecimento. Entendi. Deus tem um propósito, né? A gente costuma brincar que Deus não faz fofoca. Então, se Deus vai revelar o conhecimento acerca de algo ou acerca de alguém, é para que o nome dele seja glorificado. Então, a gente precisa ter isso muito claro, até para que a gente saiba discernir que existem alguns exageros por aí, né? E você tem alguns exemplos a respeito disso? O que a Bíblia fala sobre isso? Tem alguém na Bíblia que fluía nesses dons? A Bíblia cita referências falando a respeito desse dom de palavra de conhecimento? A gente sabe que existem muitas passagens, né? É interessante a gente pensar que esse dom pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, sonhos, visões. Existem pessoas que chegam a ter experiência com a voz audível de Deus, de ouvir literalmente Deus falando. E isso deve ser muito tremendo, eu confesso. Mas eu queria até ressaltar aqui de alguma forma algo que as pessoas costumam ter bastante dúvida, que é o que a gente chama de testemunho interior. Deus também pode comunicar o seu conhecimento, ou seja,
fazer com que você seja usado no dom da palavra de conhecimento através do testemunho interior. E o que é isso? É quando Paulo nos ensina que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós não ouvimos a Deus com os nossos ouvidos externos, mas é como se algo falasse dentro de nós. E nós passamos a ter relacionamento com Deus e experimentar o que é isso e passamos a discernir essas experiências, né? Então, eu queria deixar isso porque isso acontece muito. A maioria, pelo menos, das experiências que eu ouço, as pessoas testificam que é assim que acontece. É através do testemunho interior, né? E vou pegar aqui minha cola, porque eu sou péssima para gravar versículos, gente, para gravar as referências, mas trouxe aqui alguns para a gente pensar. Vocês se importam de abrir comigo? Vamos ler pelo menos uma referência? Deixa eu escolher uma aqui para a gente poder ler. Atos 5, verso 3. Um contexto de Novo Testamento, para a gente já citar alguém que teve uma experiência nesse dom. Deixa eu abrir só a minha Bíblia aqui. 5, verso 3. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A maioria dos cristãos conhece esse texto e ele é muito interessante porque ele trata ali de uma revelação que Pedro recebeu da parte do Espírito Santo. Ananias ali na hora de lidar com a venda da propriedade dele, ele resolve encobrir parte do valor, enfim, mentir na hora de entregar os valores. E Pedro tem essa revelação. Pedro é usado nessa palavra do dom de conhecimento. E na mesma hora que Ananias começa a falar, ele já levanta ali e já fala: por que mentiste? Por que deixaste o Satanás encher o teu coração? Ou seja, ele recebeu do Espírito Santo um conhecimento que ele não poderia ter, que ele não acessou de forma humana, mas ele recebeu aquela revelação, e isso foi usado como forma de temor na igreja primitiva e também para glorificar o nome de Deus. No Velho Testamento também nós sabemos que existem muitas referências assim. Deus constantemente comunicava aos seus servos e aos seus profetas o seu conhecimento. Eu posso citar, por exemplo, aqui uma passagem que está em 1 Reis, capítulo 14, sobre um profeta que se chama Aías. Talvez não... Aías. Pois é, às vezes não é muito conhecido. Mas é interessante porque uma mulher vai fazer uma visita a ele. E essa mulher é esposa do rei Jeroboão. E a Bíblia nos informa que o profeta já era muito velho e ele estava cego. É muito interessante porque Jeroboão manda a mulher dele lá, manda ela ir disfarçada e tal, para receber uma palavra do profeta. E é muito interessante que a Bíblia diz que quando a mulher de Jeroboão coloca o pé na porta, Aías, mesmo sendo cego, ele levanta a voz e fala: entra, mulher de Jeroboão. Ou seja, o Espírito Santo, Deus me mostra, não precisa se disfarçar, não precisa tentar ocultar. Então é um exemplo no Velho Testamento. Nós temos mais exemplos. Olha, eu poderia deixar aqui para vocês Atos capítulo 11, 27, um profeta chamado Ágabo, que também não é muito conhecido. Mas especificamente eu gostaria de falar de uma passagem que é um exemplo muito claro disso, e é uma passagem que tem um espaço, e é uma passagem que tem um carinho especial no meu coração, que é João, no capítulo 4, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Vamos abrir, eu acho que vale a pena a gente mencionar. Então, para eu não precisar ler o texto todo, para não ficar muito longo, a gente conhece um pouco desse contexto. É o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. E nós sabemos que, historicamente, os judeus têm uma rixa com os samaritanos. Só que Jesus deixa tudo isso de lado, como ele sempre fazia, e começa a estabelecer com aquela mulher um diálogo que traz muitas verdades espirituais, e por isso o meu carinho especial com esse texto. Mas é interessante que Jesus pede água, a mulher questiona como ele, sendo judeu, conversa com ela que é samaritana, e a conversa vai se desenrolando. E depois que ela se convence que ela precisa da água da vida que ele diz ter, ela pede: dá-me dessa água. E Jesus, através de uma palavra de conhecimento, diz a ela para ela chamar o marido, porque então ele daria dessa água. E ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus vem, traz a revelação de que realmente ela não tinha marido, e já tinha tido 5, e aquele que ela tinha também não era dela. E ali ela reconhece Jesus como profeta.
É uma demonstração linda do poder do Espírito Santo comunicando a Jesus verdades ocultas do coração humano, verdades que não poderiam ser acessadas, às vezes, por mera vista, né? Por um primeiro contato como Jesus tinha com aquela mulher. Isso nos mostra que mesmo Jesus tendo se esvaziado, aberto mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, a sua comunhão com o Espírito era plena. Jesus era experimentado, eu creio, no uso de todos os dons. Enfim, são muitas passagens e eu encorajo vocês a lerem. Voltando ao que a gente estava falando no início, né, a respeito do propósito dos dons, a gente vê muito claro nessa passagem de Jesus falando com a mulher samaritana, a gente vê muito claramente esse propósito, porque ele fala a respeito da vida dela, traz aquela palavra de conhecimento e aquilo foi tão impactante para a vida dela que ela sai dali e ela conta para todos na cidade dela. Aí a gente enxerga, né, esse propósito. A gente vê o impacto do uso dos dons com os incrédulos. É realmente glorificar o nome de Deus, mostrar que não há outro Deus além do nosso Deus, né? É muito bonito. Eu acho que essas são algumas passagens que eu poderia deixar para vocês aí. Tem várias, mas eu acho que ficou bem exemplificado. Eu acho que deu para entender, né, gente? Espero que sim. Mari, então agora eu gostaria de saber o que é palavra de sabedoria. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Vou tentar também explicar da melhor forma. Confesso que esse causa um pouquinho mais de dúvida do que a palavra de conhecimento. Porque quando a gente lê as duas coisas assim, parece que é tudo uma coisa só, né? Eu confesso que até quando a gente parte para estudar sobre o assunto, a gente encontra bastante interpretação diversificada. Algumas pessoas levando mais para um lado, outras pessoas ensinando levando mais para um outro. Então eu escolhi pelo menos tentar falar para vocês de um jeito mais simples para que a gente possa compreender. Embora na prática realmente seja um pouco mais complicado da gente conseguir discernir. É como eu falei anteriormente, não adianta a gente querer botar numa caixinha achando que vai acontecer sempre daquele jeito, porque isso vai acabar dando problema. Com certeza. Vamos lá, então. Eu definiria o dom da palavra de sabedoria, é muito interessante, dom da palavra da sabedoria, como eu usei anteriormente, uma infinita partícula da sabedoria de Deus que é compartilhada com o homem. Eu mencionei que o conhecimento é uma pequena partícula do que Deus conhece compartilhada com o homem. A sabedoria eu definiria dessa forma. É uma pequena partícula de uma sabedoria divina, uma sabedoria que é muito além da nossa, compartilhada com o homem. É uma espécie também de conhecimento compartilhado com o ser humano, só que é um conhecimento que tem mais a ver com aplicação prática. É como se a gente basicamente tivesse acesso a um conselho divino, a um conselho prático, para algo específico, para algo pontual, para algo que precisa ser resolvido naquele momento, e Deus compartilhasse da sabedoria dele, que é infinitamente maior e melhor do que a nossa, para que a gente resolvesse aquela questão. Então eu acho que eu definiria dessa forma. É uma espécie de conselho divino. Como se eu tivesse precisando de de solução para alguma coisa e pedisse essa solução para Deus e Ele compartilhasse comigo algo que está além dos meus limites. Sim, sim. Além daquilo que a gente pode acessar naturalmente, além daquilo que o ser humano pode alcançar. Eu acho interessante a gente aqui fazer uma distinção. Pela própria palavra, a gente consegue ter entendimento de 3 tipos de sabedoria. Primeiro, que a sabedoria natural, a sabedoria humana, ela é real. O ser humano consegue adquirir certo nível de sabedoria, seja pelo decorrer da vida, seja pelas experiências, então existe a sabedoria humana. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele nos fala da sabedoria divina, assim como o livro de Provérbios, que é conhecido como o livro da sabedoria. Então, além da sabedoria humana, existe uma sabedoria que vem do alto. Deus, como Criador de todas as coisas, eterno e soberano no seu conhecimento, ele tem uma sabedoria que é própria dele, que vai muito além daquilo que a gente imagina ou conhece. Mas essa sabedoria é compartilhada com o homem em alguns momentos da vida. Tiago, nesse versículo que eu citei, ele diz que nós, como cristãos, podemos buscar essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que provém de Deus, e que quando nós pedimos, quando nós buscamos, Deus nos entrega deliberadamente. Então ele entrega para qualquer pessoa desde que ela peça. Exatamente. É uma sabedoria que está disponível, acessível
ao ser humano, desde que ele reconheça que essa sabedoria está no Deus Altíssimo e que ele é limitado e precisa receber de Deus essa sabedoria. Mas esse ainda não é o dom. Exatamente. Então, as 3 categorias: sabedoria humana, sabedoria divina e a sabedoria como dom, que se distingue para mim principalmente por conta dessa característica. A sabedoria de Tiago, capítulo 1, verso 5, ela é entregue ao ser humano de forma deliberada. O dom da sabedoria, como nós já citamos, é entregue pelo Espírito Santo segundo a sua vontade e segundo os seus propósitos. Então, não é todo mundo que vai receber o dom da palavra de sabedoria. É difícil, na prática, discernir quando está acontecendo o uso da sabedoria divina e o dom da palavra de sabedoria? Eu confesso que, na minha opinião, sim. Às vezes é difícil a gente discernir. Até alguns exemplos bíblicos sobre o uso da sabedoria, a gente fica assim, poxa, será que é a manifestação da palavra de sabedoria ou se é a sabedoria divina? Mas eu acho que eu poderia distinguir dessa forma. O dom da palavra de sabedoria, ele é muito pontual. Ele é muito específico. Existem situações na nossa vida, e eu já experimentei, você com certeza já experimentou, vivenciou. Existem momentos na nossa vida que a gente realmente não sabe o que fazer. E Deus pode, de uma forma sobrenatural, compartilhar da sua sabedoria conosco para que aquilo seja resolvido. É algo que reconhecidamente não vem de nós e não tem como vir de nós. O intelecto humano não alcança, ou poderia alcançar, mas naquela hora foi um presente de Deus. Por isso que a gente fala que os dons são também como presentes, né? Situações difíceis, seja no seio da igreja. Eu creio que isso acontece muito em momentos de aconselhamento pastoral, para a vida em comunidade. Pessoas que sejam experimentadas nesse dom fazem a diferença. Tem uma palavra revelada de Deus, tem uma revelação de uma sabedoria divina para que a situação seja resolvida, né? Eu acho que se a gente falar um pouquinho melhor dos exemplos, pode ser que fique ainda melhor. Vamos? Antes de você falar dos exemplos, vamos só fazer essa diferença então. A palavra de conhecimento seria quando, só para saber se eu estou entendendo direitinho, se é isso mesmo que você explicou. A palavra de conhecimento, então, seria quando Deus traz ao meu conhecimento algo que estava oculto a mim, não necessariamente que está oculto a todas as pessoas, mas algo que está oculto a mim, e Deus traz aquilo ao meu conhecimento. Então, ele me revela algo que estava oculto, me traz ao conhecimento, me dá ciência daquilo que eu não sabia. Perfeito. Eu nem mencionei, mas é muito pertinente. Muitas traduções chamam esse dom da palavra de ciência. E a palavra de sabedoria seria quando Deus, não necessariamente Deus vai me dar o conhecimento de algo que está oculto, pode ser que ele me traga o conhecimento de algo que estava oculto, mas na verdade a palavra de sabedoria seria quando Deus me traz a solução para algo que eu, com as minhas limitações, não conseguiria resolver. Sim, acho que você definiu perfeitamente. Isso. Essa questão da aplicabilidade prática define e limita muito bem o dom da palavra de sabedoria. É algo que se aplica no nosso dia a dia. É como se Deus desse, é como se fosse um dom de orientação. É um dom de saber como agir. Como eu ajo agora? Segundo a revelação sobrenatural do Espírito, você pode ser experimentado no dom da palavra de sabedoria. Ai, Jesus, me dá, por favor. Quero. Por isso que a gente precisa orar, para receber todos eles. Mas vamos para os exemplos? Vamos para os exemplos. Gênesis, capítulo 41, dos versículos 33 ao 36. Vamos lá. Você lê pra gente, Nath? Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Até aí tá bom. A gente poderia ler o texto todo aqui porque ele só tem conhecimento a acrescentar. Mas como também é um texto muito conhecido, a gente sabe que Faraó, no contexto aqui do capítulo 41, ele tem 2 sonhos distintos. E ninguém no Egito consegue interpretar os sonhos de Faraó. E ele fica doido com isso. José, então, ele é trazido à presença de Faraó. Ele interpreta, ele dá a interpretação dos sonhos. Ele diz que, na verdade, os sonhos são um só, querendo dizer a mesma coisa. Ele revela sobre os 7 anos de prosperidade do Egito e, posteriormente, sobre os 7 anos de extrema seca e fome.
E mais do que trazer a revelação, mais do que trazer um conhecimento, ele parte por uma palavra de sabedoria. Ele traz a Faraó a solução para o problema. Ele não apenas lança a bomba e diz que o problema vai acontecer, mas ele diz, segundo o conhecimento e segundo a sabedoria que ele recebeu do próprio Deus, ele diz, que foram os versículos que a gente leu, você deve escolher um homem ajuizado, sábio, para governar sobre o Egito, coloque administradores sobre a terra, recolha uma parte das colheitas, guarde e estoque para que vocês não morram de fome. Então, assim, é tremendo, porque isso aqui é um fechamento de ciclo na vida de José, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sonhou no início lá da sua história, né? E Faraó reconhece que há um Deus verdadeiro sobre a vida de José, e não apenas reconhece, mas decide botar José como governador do Egito. E é muito lindo a gente ver como o dom opera para além da nossa própria vida. A gente sabe que isso tudo aconteceu, José foi levantado, não só para que o Egito não perecesse, mas muito mais do que isso, que os israelitas, que posteriormente viriam até o Egito buscar alimento, permanecessem na terra, permanecessem a sua linhagem, ou seja, Deus usa tudo aquilo que José passou, os sofrimentos, as lutas, não só para depois honrar e abençoar a vida dele, mas para abençoar todo um povo. Eu creio que isso aqui é lindo, porque é exatamente o que acontece. Deus faz as coisas na nossa vida com um propósito, mas esse propósito vai além de nós. Ele alcança as pessoas que estão ao nosso redor, né? Deu para entender esse exemplo? Acho que é bem bonito, né? Acho que esse exemplo é perfeito e exemplifica as duas partes, né? Exatamente, do conhecimento e da sabedoria, né? Eu poderia deixar aqui para vocês também um exemplo sobre o profeta Eliseu, em 2 Reis 6, versos 8 e 9. Aqui o Eliseu ele dá um conselho para o rei de Israel, ele tem uma revelação também da parte de Deus sobre algumas armadilhas que o rei da Síria estava armando, como se fosse uma emboscada para o povo de Israel. E Eliseu ele tem esse discernimento, ele tem esse conhecimento da parte de Deus, e não apenas isso, ele aconselha o rei de como ele devia proceder para que eles não caíssem naquela emboscada. Mais uma aplicação prática, mais um conselho de como ele deveria agir. Temos no Antigo Testamento Salomão, que além de ser conhecido como o homem mais sábio que já existiu, em diversas fases da sua vida e passagens da Escritura, manifesta essa palavra de sabedoria revelada. Mas também não posso deixar de citar os exemplos de Jesus, que sempre vão ser os mais bonitos. Eu queria deixar para a meditação de vocês, para vocês lerem em casa depois. Eu queria deixar para a meditação de vocês, para vocês lerem aí em casa depois, Mateus 22, do 15 ao 22, e João 8, do 1 ao 11. Essa passagem de Mateus 22 exemplifica algo que acontecia corriqueiramente. Os fariseus tentavam constantemente criar situações embaraçosas para constranger Jesus, para que Jesus pecasse, ou para que Jesus falasse algo que o levaria a ser preso por Roma, ou então a ser rejeitado pelos judeus. Nesse caso, dos versículos 15 a 22, ele está sendo experimentado na pergunta sobre os tributos a Roma. E aí, o que ele deve pagar, não deve pagar, né? E Jesus não poderia falar de um lado, talvez, contra os tributos, porque ele estaria indo diretamente contra a lei romana e poderia ser preso. E, ao mesmo tempo, Jesus sabia que ele não poderia ser a favor dos tributos, vamos assim dizer, porque ele seria rejeitado pelos judeus. Ele seria tido como os publicanos eram, como traidores da pátria, né? E Jesus ali libera uma palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, e ele simplesmente responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa, como a gente conhece muitas outras passagens, né? Jesus tem uma palavra revelada pelo Espírito e consegue tranquilamente sair dessas situações criadas pelos fariseus. E João capítulo 8, dos versos 1 a 11, também manifesta um pouco disso, que é a passagem da mulher adúltera. A gente sabe que a lei dava esse direito de apedrejar, né? No caso, ela foi pega em adultério, ela foi pega no ato, né? Infringindo a lei judaica. Mas Jesus simplesmente responde, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que é mais interessante é que Jesus, ele não só dá uma resposta assim, que deixa todo mundo sem ter como contradizer aquilo que ele disse, mas ele fala as coisas assim, sem ir contra a lei. Ele consegue dar uma solução sem ir contra a lei. É muito bonito ver realmente a plenitude da habitação do Espírito em Cristo, né? Como essa manifestação
da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento para Jesus é algo muito natural, é algo muito tranquilo. Habita realmente a plenitude do Espírito em Jesus, né? Eu queria deixar assim como uma forma de finalizar, espero de verdade que vocês tenham entendido bem, é que esse dom, Nath, eu considero de extrema importância no meio da vida em comunidade, que esse dom flua no meio da igreja, né? Nós passamos por situações sempre muito difíceis e eu acredito que daqui para frente as coisas vão sempre piorar, né? O quadro é esse, as coisas ficarem cada vez mais difíceis e nós precisamos de homens e mulheres sendo usados nesse dom para que a gente possa conhecer não apenas aquilo que está no coração e na mente do nosso Deus, mas a gente precisa saber como agir, não segundo sabedoria humana, mas segundo aquilo que é revelado pelo Espírito. É muito bom quando nós temos pessoas ao nosso lado que tem uma palavra revelada, aquela pessoa que você vai procurar, vai se aconselhar e vai ser usada, experimentada nesse dom para te trazer uma solução da parte de Deus. Principalmente nesse tempo, né? Exato. Que a gente está completamente sem saber o que fazer, sem perspectiva de futuro, só uma palavra de sabedoria vinda de Deus para nos guiar. Amém. Mari, a gente pode continuar? Você tem mais alguma coisa para falar a respeito de palavra de sabedoria? Eu acho que é isso. É Espero isso? que tenha ficado tranquilo de entender. Quando eu recebo uma revelação, como é que eu sei se é da parte de Deus ou não? Tipo assim, quando alguém me entrega algo. Olha, pergunta difícil, mas muito pertinente, porque infelizmente é real e é verídico que existem abuso dos dons espirituais. Existem pessoas que manifestam coisas da carne, por imaturidade, enfim, por diversos motivos. E nós, como cristãos, somos incentivados por Paulo, inclusive em 1 Tessalonicenses 5:21, a pôr à prova todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom. Então, assim, faz parte do processo de maturidade você analisar as coisas que estão te falando, analisar aquilo que você fala. Paulo, por exemplo, elogia o povo de Bereia porque eles confrontavam tudo que eles ouviam de Paulo com a autoridade das Escrituras. Então, é uma pergunta que eu considero um pouco difícil de responder, mas posso deixar algumas dicas que é aquilo que eu sigo, é aquilo que eu tenho como parâmetro para a minha vida. Quando eu recebo algo de alguém, eu experimento essa revelação em 3 critérios. O primeiro e principal deles, que é a autoridade das Escrituras. Nós sabemos que nenhuma revelação pode ser contrária àquilo que já está canonizado, àquilo que já está nas Escrituras Sagradas. Paulo diz em Gálatas 1, verso 8 a 9, que tudo aquilo que é fora do Evangelho de Cristo é considerado anátema. Tudo aquilo que vai além daquilo que nós já aprendemos, que nós já recebemos, deve ser descartado e jogado fora. Então, se você recebeu algo da parte de alguém, você precisa buscar nas Escrituras para saber se aquilo condiz ou se é contrário. Se for contrário, acredite, não é da parte de Deus. O segundo critério que eu posso deixar é o critério da utilidade. Deus não faz nada sem propósito, eu já falei isso, e os dons têm com certeza um propósito muito específico, uma utilidade muito específica, seja o fortalecimento, seja o nosso amadurecimento, seja a edificação da igreja, exortação, ensino de uma forma geral. Eu acho que quando a gente recebe uma revelação ou está num contexto ali de alguém recebendo, a gente precisa analisar esse tipo de coisa. Para que aquilo está sendo útil? Qual o propósito disso estar vindo à tona? Qual o propósito disso chegar até a minha vida, né? E o terceiro é a veracidade. A palavra de conhecimento, especificamente, ela tem um viés muito forte com relação às coisas do passado e do presente, né? Elas nos trazem revelações geralmente relacionadas a coisas que já aconteceram ou estão acontecendo. E a gente pode e deve confrontar aquilo que a gente ouviu para ver se é realmente verdade. Às vezes a gente pensa assim, eu recebi uma palavra assim, assim, assado. Não era bem assim que aconteceu, mas não foi assim que aconteceu. Aquela revelação não é da parte de Deus. A revelação de Deus, ela é perfeita. Ela encaixa perfeitamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus faz é perfeito. Então a gente confronta essas revelações com a sua veracidade, com o seu cumprimento. Se for de Deus, vai ser perfeito, vai bater, vai estar tudo certinho. Amém. E quando sou eu que recebo essa palavra? Quando Deus me comunica algo, como eu ter certeza que aquilo veio da parte de Deus, se aquilo não é a minha imaginação? A gente tem muito essa preocupação, né? A gente não quer
fazer e fazer algo que desagrade a Deus, né? E a gente isso acaba gerando muito temor no nosso coração. Será que é da carne? Ou será que é Deus realmente falando comigo? Eu poderia dizer que eu acredito que assim como é na nossa vida cristã, na nossa caminhada, a gente se converte, a gente passa a conhecer a Deus, a gente passa a crescer em graça, em conhecimento, a gente passa a discernir a voz de Deus para a nossa vida, a gente passa a conhecer quem Ele é, a gente passa a conhecer quem nós somos nele, e a gente naturalmente vai crescendo em maturidade e discernimento daquilo que é a voz de Deus para a nossa vida. E eu acho que assim acontece em relação aos dons espirituais, principalmente esses que a gente está comentando de revelação. A gente não nasce pronto. A gente não vai do dia para a noite, pode ser que aconteça, mas na maioria dos casos, do dia para a noite, a gente vai aprender a ser experimentado nesse dom, a ser usado nesse dom. Então, eu acho que discernir envolve um processo de maturidade. Exige paciência, exige que a gente constantemente busque a Deus, busque conhecer a voz de Deus, e assim a gente vai ter cada vez mais a capacidade de discernir se aquilo é nosso, discernir a nossa voz da voz de Deus. Entendi. Então imagina que, tipo assim, eu tô sentindo que Deus está começando a falar comigo, entendeu? Tô com essa dúvida, tô com aquele negócio dentro de mim, entendeu? Tô desconfiando que Deus está querendo me dar algum dom. Como fluir nesses dons? Eu vou usar um termo aqui que eu gosto bastante, que eu acredito que alguns também que estejam assistindo conheçam, e que eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, no seminário que ele dá sobre os dons espirituais. Ele fala que é o processo da sondagem, tá? Às vezes a gente está com essa impressão, mas ao mesmo tempo está com esse medo, será que não é, será que não é? Ele diz que a gente precisa sondar, que a gente precisa perguntar. Eu tô com a impressão aqui que a Nath tá vindo aqui no meu espírito que a Nath está com um problema em casa e, enfim, eu acho que eu recebi uma palavra de conhecimento que há algo entre ela e a mãe dela. Eu acho que eu concordo com o pastor Luciano Subirá, não há problema nenhum em eu chegar com você, contar para você, procurar saber, Nath, você tá bem? Como é que estão as coisas na sua casa? Me conta, vou morar junto. E a partir daí você mesmo ter mais confiança para compartilhar e liberar aquilo que provavelmente Deus entregou para você, né? Eu creio assim. E não acabar ferindo a outra pessoa também, né? Porque às vezes você tá ali no início, você não tem muita certeza se é aquilo que Deus realmente está falando com você, às vezes realmente Deus está falando com você, mas pode ser que não esteja, porque você ainda não praticou bem aquilo e você pode acabar ferindo outra pessoa, né? Então, para não correr esse risco, é sempre bom. Isso envolve um outro processo que é fundamental, eu acredito, no uso dos dons espirituais, que é a humildade. Assim como a gente precisa sondar, assim como a gente pode sondar para saber, a gente precisa ser humilde. Se a gente errar, não tem problema, desde que você tenha um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Deus não despreza. Então, se você está com dúvida, fale que você tem dúvida. Peça para que a pessoa julgue aquela palavra. Fala, olha, eu isso, aquilo, mas você busque de Deus, busque confirmação. Eu não vejo problema nenhum em nós errarmos enquanto estamos aprendendo a ser experimentado nos dons. Eu acho que a gente tem problema, eu acho que existe problema, na verdade, quando a gente tem um coração soberbo, um coração orgulhoso. É fácil eu liberar uma palavra para você, eu falar algo para você e aquilo dar errado e eu jogar na sua conta. Eu acho que a gente precisa ser mais humilde para que o Espírito Santo nos use mais. Se eu errar, assuma que errou, peça perdão e tente de novo. Deixa o Espírito Santo te dar outras experiências. Talvez o Espírito Santo possa trabalhar até na pessoa justamente por um pedido de perdão, né? Exatamente. Agora vou para a nossa última pergunta desse bloco. Eu tenho medo, não consigo falar nada. O que eu posso fazer? Eu acho que eu poderia responder essa pergunta dizendo que isso é comum, isso acontece, mas a gente não pode se conformar com isso. Eu acho até que é um pouco do coração da liderança em trazer esse seminário para vocês, trazer esses estudos, é exatamente incentivá-los à busca zelosa pelos dons espirituais e incentivar que vocês sejam usados e experimentados nos dons. Acho que a gente precisa ter em mente que o medo, ele não pode nos paralisar em nada. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
É claro que isso não quer dizer que você vai fazer de qualquer maneira. O temor, ele é o princípio da sabedoria. A gente deve temer no sentido de não querer desagradar a Deus. Mas eu acho que quando a gente se aproxima diante de Deus com um coração sincero, quando a gente deseja ser usado, Deus usa até mesmo os nossos erros para nos fazer crescer. Então eu tenho certeza que é o desejo de Deus, não só através desse seminário, mas de tudo aquilo que Ele tem falado contigo aí na tua casa. O desejo é que você experimente mais de Deus. O desejo é que você vá mais fundo. O desejo é que você ouse ser usado pelo Espírito Santo. Que você não deixe um medo te paralisar, mas que você tenha humildade, que você faça a sondagem se for necessário, mas que você creia. Assim como eu creio, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele fazia milagres, se Ele operava sinais para a honra e glória do nome dEle, Ele deseja continuar fazendo isso hoje. Então, assim, se sinta encorajado a ser usado pelo Espírito Santo. Se sinta encorajado a buscar os dons espirituais, aqueles que você não conhece, não conhecia, aquele que você não sabia nem que existia ou que era assim que funcionava. Busque, com certeza Deus tem a vida de pessoas incrédulas para alcançar através de você. Deus quer edificar o corpo de Cristo através da sua vida. O meu incentivo é que você ouse experimentar os dons do Espírito Santo. Amém. É verdade, Deus, Ele não tem problema com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Uma das coisas que a gente vê Jesus falando muito durante os evangelhos era como Jesus se sentia quando ele via hipocrisia. E não quando ele via sinceridade. Quando ele via sinceridade, a gente viu ali, aí você citou a mulher samaritana, você citou a mulher adúltera. Então eram pessoas cheias de limitações, cheias de problemas, cheias de pecado, e Deus não via problema naquelas pessoas. Deus A gente vê a mulher adúltera, a mulher samaritana, a gente vê essas pessoas cheias de problemas, cheias de limitações, cheias de pecado, e Jesus não viu problema naquelas pessoas. Jesus teve compaixão daquelas pessoas e Ele trouxe solução para aquelas pessoas. A palavra que Ele dizia era: vai e não peques mais. O que Jesus via problema realmente era com a hipocrisia dos fariseus e de tantas outras pessoas que achavam que sabiam tudo, que achavam que não precisavam de nada, que achavam que não dependiam dele, mas na verdade aquelas pessoas dependiam. Então eu acredito que uma coisa também que possa nos ajudar muito é a gente ter essa dependência de Deus, né? E acreditar que mesmo com o nosso medo, mesmo com as nossas limitações, Ele continua falando, continua fazendo. Amém? Baseado em tudo que nós conversamos aqui, eu quero te convidar nesse momento, tá orando conosco, para que Deus possa mover na sua vida, para que você também consiga fluir nos dons, não apenas nesses, mas hoje especificamente nós estamos falando desses. Então, se você já tem sentido o Espírito Santo falar com você, se isso já tem acontecido na sua vida, se o Espírito Santo já tem se manifestado através de você dessa forma, então nós queremos orar juntos, amém? Depois dessa palavra edificadora que chegou até os nossos corações, vamos fazer um momento de oração? Pai, nesta noite nós gostaríamos de agradecer, Senhor, pelo privilégio de aprender mais sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Senhor, que nós sejamos encorajados a fluir nos Seus dons, que possamos, Senhor, ser aquilo a qual o Senhor nos criou para ser, que possamos manifestar, Senhor, os Teus dons na igreja, edificando o corpo de Cristo, Senhor. Nos encoraja diariamente a aprender mais, Senhor, sobre as Tuas Escrituras e sobre aquilo que Tu quer palestrar aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e, sobretudo, pela presença do Espírito Santo em nossos corações. Amém.